para falar de Venezuela, para entender melhor o que está se passando de fato na Venezuela, o Brasil Paralelo lançou o documentário sobre a Venezuela com Bruno Musa. Eu vim a conhecer o Bruno Musa aqui ainda há pouco, essas semanas agora, em Miami. Ele esteve aqui, me procurou, nós tomamos um café, conheci ele, cara, muito gente boa, muito simpático, né? E deixa ele contar um pouquinho dessa experiência para vocês. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, e você, Rodrigão? Tudo certo, cara, é um prazer ter... Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. É um prazer te ter aqui, cara, e antes de mais nada, queria que você se apresentasse para o meu público, dissesse de onde você vem, qual é o seu background, e aí falasse um pouquinho dessa viagem ao inferno, desse documentário que você preparou para conhecer com os próprios olhos o que está acontecendo na realidade venezuelana, no país do socialismo do século XXI. Bom, Costa, primeiro, muito obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade aqui do teu tempo, que eu te falei, já te agradeci aqui no WhatsApp, mas e faço aqui publicamente as palavras que você falou, que para mim foi uma tarde muito agradável, que a gente passou aí em Miami junto, conversamos, pessoas que pensam parecido, pessoas que procuram o bem. Então, para mim é um prazer imenso ter te conhecido pessoalmente, nós temos amigos em comuns que fez essa ponte, então para mim foi uma tarde muito agradável, com a família e tudo mais, né? Bom, vamos lá, eu sou economista de formação, eu sou pós-graduado em mercado de capitais, eu estou há 17 anos no mercado financeiro, eu tenho a minha empresa, que é a Aquavera Investimentos, aqui em São Paulo, e a gente, enfim, eu faço muito do meu tempo entre Brasil e Espanha, onde eu dou aula aqui no Brasil de macroeconomia e numa pós na Espanha, que obviamente lá é online, né? Então eu faço muito da minha vida aqui, eu escrevo para uma revista lá que chama, em espanhol, traduzindo ao português, é Liberdade Digital, uma revista que pensa muito como a gente, então a gente tem ali um amplo espaço, que é o que eu busquei para tentar mostrar as maluquices que a gente vive aqui no Brasil e para outros lugares da Europa. E um pouco do documentário é isso. Eu tinha ido para Cuba em novembro, a turismo, tinha sido minha segunda vez, e ali eu fui com o próprio Fábio, que foi comigo para Venezuela, e ali a gente foi com as famílias, e vimos ali um país degradado, né, acabado, numa miséria por completa, e produzimos muito conteúdo lá, só que nós, zero do meio profissional de filmagem, gravamos tudo na vertical. Então, tudo que a gente tem não serviu para um documentário legal. E aí, eu já conhecia o pessoal do Brasil Paralelo, que são meus amigos também, teus amigos também, né? Eles me convidaram para o então podcast deles, o Conversa Paralela, e ali teve uma visibilidade muito grande, o podcast disso, e aí um dia a gente falou, vou para Venezuela, eu e o Fábio. Liguei para um dos donos ali do Brasil Paralelo e falei, tô indo. Ele, acho que achando que, como todo mundo fala, você vai mesmo, tal, eu peguei e encaminhei pelo WhatsApp a passagem e reserva do hotel. Eu falei, eu já estou indo. Aí ele falou assim, cara, então posso mandar uma equipe com vocês? Eu falei, claro, primeiro porque eu sou assinante de vocês há muitos anos, segundo que eu sou admirador do trabalho que vocês fazem, terceiro que, mandar alguém com total competência e profissionalismo como vocês têm, vamos embora. Então foi assim, então esse documentário que estreia hoje para assinantes às 8 horas, ele vem quebrando paradigmas dentro da Brasil Paralelo. Primeiro, ele é o primeiro que tem personagem definido, que sou eu e o Fábio, né? E segundo, que ele foi gravado só com celulares. Então foram 2 celulares, 2 câmeras-mans ali, o roteirista e o diretor fazendo com a gente. E, de novo, não é uma história contada como tantos outros só pela nossa ótica. É história contada pela ótica dos próprios venezuelanos. Então somos nós na rua de Caracas, somos nós conhecendo empreendedores locais. Ficamos 2 dias dentro das favelas por lá, tivemos autorização do tráfico, fomos autorizados pela milícia, filmamos milícias, enfim, convivemos com toda a realidade venezuelana que vocês vão ver daqui a pouco lá na estreia. Então, foi isso. A pergunta que não pode fugir aqui, né? O que mais te chamou atenção? O que mais te chocou? O que você não esperava e viu? Porque eu, por exemplo, nunca fui para Venezuela, como nunca fui para Cuba. Hoje em dia eu não iria, por motivos óbvios, teria medo. Mas eu espero uma certa visão que é a favela do Rio piorada. O que vocês encontraram lá e o que te chamou mais atenção, Bruno?
Bom, vamos lá, eu só quero fazer só um adendo, se me permite, porque quando a gente fala, eu falei isso num outro programa ao vivo semana passada, que quando as pessoas falam, pô, você foi para lá, igual eu tô vendo aqui uma pessoa no link, a Ana Paula Barreto perguntando, o cara foi passear em Cuba 2 vezes, é isso mesmo? Gente, eu como economista, eu preciso trazer, eu gosto de trazer informações novas. Tem pessoa que tá tão polarizada a coisa que fala, porra, o cara esquerdista foi para lá. Gente, se vocês me acompanham em redes sociais, tem alguma coisa que eu não tenho, nem um pé nem próximo da esquerda. Então, que deixe bem claro esse nível de polarização, porque as pessoas, assim, a gente precisa entender com os próprios olhos o que está acontecendo. Só acreditar em notícias de jornais enviesados aqui não nos dá uma resposta, e o que eu quero é mostrar a realidade para as pessoas aqui, olha a nossa volta e fala, e aí, será que o Brasil pode ir para esse caminho? Então, nada melhor do que ver em loco esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, o que me surpreendeu demais? O que mais... A gente chegou lá esperando chegar tudo deteriorado, e realmente está. Só que me surpreendeu que 3 a 4 milhões de venezuelanos têm um altíssimo poder de consumo. Isso nós estamos falando que representa 10% da população venezuelana. Você não tem 10% de brasileiro com altíssimo poder de consumo. Uma bolha que sobreviveu lá com Ferrari e tudo mais, né? Com Ferrari, com restaurantes internacionais. Outra coisa que me surpreendeu, depois da escassez de 2014 a 2018, que era escassez brutal nas prateleiras, não tinha remédio, não tinha comida, guerra na rua, pessoas morrendo. Como é que tem venezuelanos voltando? Como é que o dinheiro, certa parte do dinheiro voltou? Como é que tem um boom de construção em 2, 3 bairros em Caracas? Como é que a loja da Ferrari voltou? Por que o shopping que tinha sido expropriado com os MST de lá, que invadiram o shopping, por que esse shopping voltou com grifes internacionais? Por que eu tive que ir em restaurantes Michelin que me fizeram reserva e eu tive que esperar horas para conseguir sentar naquele restaurante para conhecer como era a prestação de serviço dentro de Caracas? Por que esses caras estão lá de novo? Eu não sei se você tem uma tese para isso. Eu, como eu vivo em Westonzuela, eu tenho uma tese. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que comprou uma casa aqui, meu vizinho de condomínio, comprou a casa de um venezuelano. E eu fui na casa dele, cheio de câmera. O cara tem no andar de cima um negócio que parece de hacker, assim, né? De TI, né? O cara era paranoico, ele não falava com nenhum vizinho. Ele vendeu a casa às pressas e voltou correndo. Minha tese é o seguinte: tem aquela bulicracia, né, que chamava, aquela nomenclatura toda ligada, e muitos tinham ido embora, porque a situação estava precária, mesmo dentro da bolha fica perigoso, fica esquisito. Muitos vieram para cá, por exemplo, Westonzuela, né? Sim. Aí o governo Trump começou a apertar pesado. O Maduro é procurado, 15 milhões de dólares pela justiça americana. Eles são narco-estado hoje em dia. Então, começou a ter problema para a turma que não tinha como explicar a origem de dinheiro, os recursos de onde vinha, não sei o quê. Muita gente virou e falou assim, lascou, preciso voltar e criar minha fortaleza dentro da própria Venezuela. É uma tese. Essa tese está correta e tem alguns pontos principais que eu vou dar aqui os pontos e depois vocês assistem lá. Mas é basicamente o seguinte, tem uma estimativa que tem 480 bilhões de dólares de venezuelanos nos Estados Unidos. O governo Biden começou a congelar muito desse dinheiro. Então, como o governo Maduro percebeu que eles chegaram ali no fim do poço, como qualquer um aqui sabe, um país em guerra não é bom para o governo, porque custa dinheiro e a Venezuela não tem mais dinheiro para absolutamente nada, ele começou a fazer micro aberturas. O PIB da Venezuela caiu 75% desde 2013. Quando você cai numa base estatística, você parte de menos 75%, se você chega em menos 50%, parece uma super melhoria quando você ainda está lá no fundo. Mas foi uma super melhoria para os caras. E o governo, primeiro, dolarizou a economia e, segundo, ele acabou com a imposição de preço teto, que não precisa ser nenhum economista brilhante para saber que imposição de preço teto leva a escassez. Então, o que ele fez? Ele permitiu esses micro-respiros. Ele não mudou a Constituição. Ele continua, ele tá na Constituição, mas ele faz vista grossa. Se ele não gosta do Constantino, ele chega lá no teu empreendimento e manda fechar porque você não tem preço teto. Mas ele sabe que ele não consegue mais fazer isso porque eles chegaram praticamente numa guerra civil. Então a dolarização, o fim da imposição do preço teto e o congelamento dos venezuelanos do dinheiro nos Estados Unidos começou a repatriar uma parte desse dinheiro. O sistema bancário lá é nulo, porque ninguém quer guardar em bolívares. Então é uma economia dolarizada, ninguém pode guardar em dólar, porque teria que guardar em bolívar, então todo mundo guarda dinheiro em casa, ou construindo prédios, para essa população de 3, 4 milhões que tem alto poder de consumo. Isso gera emprego, isso você precisa comprar cimento, precisa contratar ferro, precisa gerar gente, pedreiro, e arquiteto, e você começa a ter uma micro bolha funcionando, que é uma economia capitalista nessa micro bolha.
E isso leva a uma renda. Um capitalismo permitido pelo ditador absolutista. Totalmente. É isso. Totalmente. Mas assim, em paralelo, desculpa te cortar, em paralelo a gente foi em shoppings de classe alta que você lava a mão no balde e você vai para dar descarga, você pega o balde e joga, porque o sistema de água é completamente deficitário. Eu tenho vídeos fazendo isso. Né? Então, energia é deficitário, a água, se você é rico, você compra cava uma fossa do lado da tua casa para ter o suministro direto. Então, assim, é uma perversidade o que se vive lá. O Maduro está na lista dos demônios que vem assombrando o mundo moderno. Bom, não entrega muito mais não, porque estreia hoje, então, no Brasil Paralelo, o documentário para assinantes. Ele é só para assinantes, então se você... A estreia oficial vai ser dia 13, mas de hoje às 8 já é para quem é assinante. Se você quem assinar no meio do caminho também passa a ter acesso, tá? E a expectativa é que esse esteja entre os tops de venda da história do Brasil Paralelo e justamente por tudo que a gente está vivendo, né? E por ser esse formato diferente. Então, gente, eu me coloco à disposição para falar, minha rede social é aberta. Quem tiver dúvidas, questionamentos, quiser que eu mande vídeo, eu mando foto, eu estou aberto para isso. Então, eu acho que a forma de tentar contribuir com o que está acontecendo nesse triste país aqui trazer informações de alguma forma diferente, Constantino. É isso aí, Musa. Brigadão. É isso aí. O recado da Venezuela, eu sou você amanhã para o Brasil. Então, fiquem espertos para não deixarmos chegar nessa situação. Valeu. Só um spoiler rápido, que o nome chama Infiltrados Venezuela. A ideia é que se nós conseguirmos, isso será realmente uma série infiltrados por vários países para a gente, de novo, mostrar simplesmente a realidade com os próprios olhos dos moradores. Cara, mas eu conheci sua esposa, conheci a filhinha fofa, só não vai para a Coreia do Norte, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Ela não deixou, estaria nos meus planos, mas ela não deixou. Tá bom. Valeu, Musa. Obrigado, viu? Obrigado pelo teu